Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. O caixão desceu devagar e junto com ele desceu tudo que eu conhecia como vida. Não chorei. Não ali, na frente daquela meia dúzia de gente que tinha vindo mais por obrigação do que por pena. Segurei os dois meninos pela mão. Miguel, com 7 anos do meu lado direito, tentando parecer homem. Laura, com 4 no esquerdo, segurando um paninho sujo que ela chamava de naná. Fiquei ali, em pé, sentindo o sol do meio-dia queimar a nuca, enquanto o padre falava palavras que não chegavam aos meus ouvidos. Edson tinha morrido 3 dias antes. Acidente na obra, disseram. Uma viga solta, uma queda de mais de 5 metros. Nem chegaram a chamar a ambulância. Quando os colegas chegaram perto, já tinha ido. Mandaram avisar pelo vizinho, que bateu na porta de madrugada. Eu abri e soube, antes mesmo dele falar. A gente sabe quando a vida acaba. O enterro foi rápido, simples. Não tinha dinheiro para velório decente, para flores, para nada. A prefeitura ajudou com o caixão, a igreja cedeu o espaço. Mesmo assim, senti que cada olhar ali em volta pesava. Viúva pobre, 2 filhos pequenos, sem família por perto. Eu já conhecia aquele olhar. Era o olhar de quem mede quanto tempo você vai aguentar antes de virar problema. Quando terminaram de jogar a terra, o coveiro ainda nem tinha acabado de tapar o buraco e as pessoas já tinham ido embora. Fiquei ali com Miguel e Laura, os 3 sozinhos, olhando aquele monte de terra vermelha como se esperássemos que Edson fosse sair de lá, sacudir a poeira e dizer que estava tudo bem. Mas ele não saiu. E a vida não esperou. Na manhã seguinte, o dono da casa bateu na porta. Seu Claudino era um homem baixo, barrigudo, com bigode fino e olhos pequenos que nunca olhavam direto para ninguém. A gente morava numa casinha nos fundos do terreno dele, um cômodo só, com uma privada do lado de fora e um tanque rachado. Pagávamos aluguel atrasado havia 3 meses. Edson sempre prometia acertar quando recebesse, e seu Claudino sempre dava mais um prazo. Mas agora Edson estava morto. Abri a porta e ele nem entrou. Ficou ali, na soleira, as mãos nos bolsos, olhando para o chão. Olha, Neuza, eu sinto muito pelo Edson. Era bom rapaz. Esperei. Sabia o que vinha. Mas você entende que eu não posso ficar sem receber, né? Tenho contas também. Eu sei. Você tem família? Alguém que possa te ajudar? Não. Ele coçou a barriga desconfortável. Olha, vou te dar 1 semana para arrumar as coisas. 1 semana. Depois disso, preciso do espaço. 1 semana. 7 dias para achar outro lugar, outro jeito, outra vida. Tá bom, falei. Ele assentiu e foi embora, aliviado por não ter que olhar mais para mim. Fechei a porta devagar e olhei para o cômodo minúsculo que tinha sido nosso lar. A cama onde a gente dormia apertado, eu, Edson e os 2 meninos. O fogão de 2 bocas que eu usava para fazer milagre com arroz e ovo. As roupas penduradas num arame esticado de parede a parede. A boneca de pano da Laura caída no chão. O caderno do Miguel aberto numa conta de matemática que ele tinha tentado fazer sozinho. Sentei na beira da cama. E pela primeira vez desde que Edson morreu, deixei as lágrimas caírem. Passei os 3 dias seguintes tentando achar solução. Batia em todas as portas que conhecia. Fui na casa da comadre Irene, que tinha sido madrinha de batismo do Miguel. Ela me recebeu na porta, mas não me convidou para entrar. Ai, Neuza, que situação difícil. Mas olha, aqui em casa tá tudo apertado. Os meninos da minha filha estão morando com a gente, não tenho como. Fui na igreja. O padre Lourenço me ouviu com paciência, mas no fim disse que a paróquia não tinha estrutura para abrigar ninguém, que o máximo que podia fazer era uma cesta básica. Reza, minha filha. Deus não abandona quem tem fé. Mas Deus parecia ocupado demais naqueles dias. Tentei achar emprego, ofereci serviço como faxineira, como lavadeira, como qualquer coisa.
Mas ninguém queria uma mulher com 2 filhos pequenos. Como você vai trabalhar se tem que cuidar das crianças? Não tenho como te contratar assim, entende? Entendi. Entendi que uma mulher sozinha com filhos não era mão de obra. Era problema. No 5º dia, vendi tudo que dava para vender. A televisão velha que a gente tinha ganhado do cunhado de Edson, o celular quebrado, algumas roupas melhores. Juntei R$ 60. Era tudo. No 6º dia, fui até a assistência social. Esperei 4 horas numa fila, com Laura dormindo no meu colo e Miguel sentado no chão ao meu lado, quieto demais para a idade dele. Quando finalmente fui atendida, a moça atrás do balcão mal olhou para mim. Precisa entrar com pedido de auxílio. Leva uns 30 dias para sair. Eu não tenho 30 dias. Eu não tenho nem uma semana. Infelizmente é o prazo. Não tem como acelerar. Saí de lá com a certeza de que o sistema não tinha sido feito para quem cai rápido demais. No 7º dia, seu Claudino voltou. Eu já tinha empacotado tudo que a gente possuía. 3 sacolas de roupas, 2 panelas, alguns pratos, os brinquedos dos meninos. Tudo cabia em 4 volumes. Arrumou alguma coisa? Perguntou ele sem olhar nos meus olhos. Não, ele suspirou. Então preciso que saia hoje. Hoje? Já perdi uma semana de aluguel. Tenho um interessado que quer entrar amanhã. Olhei para ele procurando algum sinal de humanidade, alguma fresta de compaixão. Não encontrei nada. Tá bom, falei. Peguei as sacolas, coloquei uma na costa, distribuí as outras entre Miguel e eu, peguei Laura no colo. Ela estava leve demais. Nesses dias todos, eu tinha dado comida para os meninos e fingido que não estava com fome. Meu corpo já sentia. Saímos pela porta e seu Claudino trancou tudo atrás da gente. Ficamos ali na rua, os 3 com 4 sacolas e lugar nenhum para ir. Miguel me olhou com aqueles olhos grandes, assustados, esperando que eu soubesse o que fazer. Eu não sabia, mas tinha que fingir que sabia. Vamos caminhar, falei, tentando parecer segura. A gente vai achar um lugar. Ele assentiu, confiando em mim de um jeito que me partia o coração. E a gente começou a andar. Caminhamos a tarde toda. Saímos da periferia da cidade, passamos pelas casas que iam ficando cada vez mais espalhadas, até chegarmos na estrada de terra que cortava o cerrado. Não tinha plano, não tinha destino. Só andava, porque parar era aceitar que eu não sabia o que fazer. O sol era pesado, inclemente. Laura dormia no meu colo, a cabecinha pendurada no meu ombro. Miguel caminhava ao meu lado, carregando uma sacola que pesava demais para ele, mas que ele se recusava a largar. Não reclamou nenhuma vez, só andava, os pezinhos levantando poeira vermelha. Passaram alguns carros, nenhum parou. Passaram algumas pessoas de bicicleta, desviaram o olhar. A gente era invisível. Ou pior, éramos visíveis demais e ninguém queria ver. Quando o sol começou a descer, meus braços tremiam de tanto carregar Laura. As costas doíam, os pés estavam machucados dentro das sandálias velhas. Mãe, cadê a gente vai dormir? Perguntou Miguel, a voz baixinha. A gente vai achar um lugar, meu filho. Pode confiar. Mas eu não confiava. Eu não tinha nada além de medo. Foi quando vi ao longe uma porteira velha de madeira, meio caída, marcando a entrada de um caminho que sumia dentro do mato. Algo me puxou. Não foi esperança, foi instinto. O instinto de mãe que precisa encontrar um buraco onde enfiar os filhos antes que a noite caia. Vamos por aqui, falei. Miguel hesitou. Mãe, e se tiver alguém? Não tem ninguém. Esse lugar está abandonado. Entramos pelo caminho e a cada passo o mato ia ficando mais alto, mais fechado. O silêncio era absoluto, só quebrado pelo nosso caminhar e pelo canto distante de um pássaro que eu não sabia o nome. E então, no meio daquele nada, eu vi uma casa, velha, de barro rachado, telhas quebradas, porta pendurada por uma dobradiça só. Mas era uma casa, e naquele momento era tudo o que eu precisava. Entramos devagar, com medo de encontrar cobra, escorpião, gente.
Mas só havia silêncio. O chão era de terra batida. As paredes rachadas com buracos onde o mato já começava a invadir. Tinha uma janela sem vidro, uma pia quebrada num canto, um fogão a lenha caído de lado. Mas tinha teto. Não todo, mas tinha. "A gente vai dormir aqui?" perguntou Miguel apreensivo. "Só por hoje." Menti. "Amanhã a gente vê." Limpei um canto do chão com as mãos, tirei as pedras, os gravetos. Estendi uma das roupas que tínhamos como se fosse um lençol. Deitei Laura, que dormia profundamente, e cobri ela com outra roupa. Miguel se deitou ao lado dela, me olhando. "Dorme, meu filho. Amanhã a gente conversa." Ele fechou os olhos, mas sei que não dormiu logo. Eu também não. Fiquei sentada encostada na parede, olhando meus 2 filhos dormirem naquela casa abandonada no meio do nada. E pensei, como foi que a gente chegou aqui? Mas não tinha resposta. Só tinha a noite, o silêncio e a certeza de que se eu não achasse um jeito, a gente não ia sobreviver. E foi ali, naquela noite mais escura da minha vida, que eu jurei para mim mesma. Eu ia encontrar um jeito. Não importava qual, não importava o preço. Meus filhos não iam morrer de fome, mesmo que eu tivesse que me vender, me humilhar, me quebrar. Eles iam sobreviver. Acordei com o corpo doendo, em lugares que eu nem sabia que podiam doer. O chão de terra batida tinha ficado frio durante a noite, e mesmo com as roupas embaixo, a dureza tinha marcado cada osso. Abri os olhos devagar, desorientada, até lembrar onde estava. A luz do dia entrava pelos buracos do teto e pelas frestas das paredes, desenhando listras no chão sujo. Miguel já estava acordado, sentado num canto, abraçando os joelhos, me olhando em silêncio. Quando percebeu que eu tinha acordado, não disse nada. Só continuou olhando, com aquela expressão que doía mais que qualquer pancada, a expressão de uma criança que tinha perdido a certeza de que a mãe podia consertar tudo. Laura ainda dormia, encolhida como um gatinho, o paninho naná apertado contra o rosto. Levantei devagar, o corpo reclamando. Fui até a porta e olhei lá fora. A manhã era clara, quente. O mato alto cercava a casa por todos os lados, verde e amarelado, seco. Havia algumas árvores retorcidas ao longe e um caminho de terra que levava a lugar nenhum que eu conhecesse. O silêncio era profundo, só quebrado pelo canto dos pássaros e pelo zumbido de insetos. Era bonito, de um jeito triste, como se a natureza tivesse desistido daquele lugar e deixado ele morrer sozinho. Voltei para dentro e vasculhei as sacolas procurando alguma coisa para dar de café para os meninos. Achei meio pacote de bolacha, água e sal que eu tinha guardado, já amolecida pela umidade. Dividi em 3 partes. Dei uma para Miguel, que comeu em silêncio, e guardei a de Laura para quando ela acordasse. Olhei para minha parte. 4 bolachas quebradas. Comi devagar, mastigando cada pedaço como se fosse um banquete, tentando enganar o estômago que já reclamava fazia dias. "Mãe", disse Miguel baixinho, "o que a gente vai fazer?" Era a pergunta que eu tinha passado a noite inteira tentando responder. "Primeiro, a gente vai arrumar essa casa. Não dá para ficar assim. E depois? Depois eu vou achar um jeito de conseguir comida." "Como?" Olhei para ele, procurando palavras que não existiam. "Confia em mim, meu filho. Eu vou dar um jeito." Bom, ele assentiu, mas vi a dúvida nos olhos dele, e não o culpei. Eu também tinha dúvida. Passamos a manhã tentando tornar aquela casa minimamente habitável. Juntei os galhos e folhas secas que tinham invadido o cômodo e levei tudo para fora. Varri o chão com um ramo de árvore que achei. Tentei consertar a porta, mas a dobradiça estava quebrada demais. No máximo, conseguia encostá-la de um jeito que não caísse. Miguel me ajudou como pôde. Carregou pedras, afastou uns pedaços de telha quebrada, até tentou tapar um buraco na parede com barro molhado que ele mesmo fez com terra e água que pegamos num córrego pequeno que descobrimos uns 20 metros casa abaixo. Laura acordou no meio disso tudo, choramingando.
Dei as bolachas para ela e ela comeu devagar, os olhinhos ainda sonolentos. Naná tá com fome também, disse ela, oferecendo um pedacinho da bolacha para o paninho. O coração apertou. Ela ainda tinha aquela inocência, aquela fantasia que protegia ela do mundo real. Quanto tempo ia durar? Naná pode comer depois, falei, pegando o pedaço de volta e colocando na boca dela. Você precisa mais. O sol estava alto quando terminamos de limpar. A casa continuava velha, rachada, caindo aos pedaços, mas pelo menos agora dava para ver o chão, dava para andar sem tropeçar, dava para respirar sem engasgar com poeira. Não era muito, mas era o que a gente tinha. Sentei na soleira da porta, Laura no meu colo, Miguel ao meu lado, os três olhando o mato, o silêncio, o abandono. Mãe, por que a gente não volta para a cidade? Perguntou Miguel. Porque não tem para onde voltar. Mas tem gente lá, tem comida, tem gente que fechou a porta na nossa cara, Miguel. Tem gente que olhou para a gente como se fôssemos nada. Ele ficou quieto. Aqui, pelo menos, a gente tem um teto. Não é grande coisa, mas é nosso. Ninguém vai mandar a gente embora. Ou se alguém aparecer, o dono da terra, se aparecer, a gente conversa. Mas eu sabia que ninguém ia aparecer. Aquele lugar estava esquecido, abandonado, como a gente. À tarde saí para explorar os arredores. Deixei Miguel cuidando da Laura, com ordens estritas para não sair da casa. Peguei uma das sacolas e fui caminhando pelo mato, procurando qualquer coisa que pudesse servir. Achei o córrego. Era pequeno, quase só um fio d'água, mas estava limpo, corria. Dava para beber, dava para lavar roupa, era alguma coisa. Mais à frente encontrei alguns pés de fruta que não reconheci. Pequenas, vermelhas, pareciam cerejas do cerrado. Provei uma com cuidado. Era azeda, mas não ruim. Coloquei várias na sacola. Encontrei também uns cocos de palmeira caídos no chão. Eram pequenos, mas tinha polpa dentro. Juntei o máximo que consegui carregar. No caminho de volta, vi pegadas. Não eram humanas. Eram grandes demais, com marcas de garras. Onça? Lobo? Não sabia e não queria descobrir. Apressei o passo. Quando cheguei de volta, Miguel estava sentado na porta, segurando um pedaço de pau como se fosse uma arma. Ao me ver, largou o pau e correu até mim. Demorou, disse a voz trêmula. Desculpa, meu filho, mas olha o que eu achei. Mostrei as frutas, os cocos. Ele não pareceu muito impressionado, mas não reclamou. Dentro da casa, Laura brincava com a boneca de pano, conversando baixinho. Pelo menos, ela ainda conseguia ser criança. Sentei no chão, abri um dos cocos batendo numa pedra e dividi a polpa entre os três. Era pouca, mas tinha gosto, tinha substância. Depois, provamos as frutas, azedas, mas comestíveis. Não era uma refeição, mas era alguma coisa. E naquele momento, alguma coisa era tudo. A noite caiu rápido, como sempre cai no interior. Não tínhamos luz, não tínhamos fogo, eu não sabia fazer e não tinha fósforo. Ficamos no escuro, os três deitados no chão, cobertos com as roupas que sobraram. Laura dormiu logo, cansada. Miguel ficou acordado, eu sabia. Ouvia a respiração dele, irregular, preocupada. Mãe, sussurrou ele na escuridão. A gente vai morrer aqui? A pergunta me atravessou como uma lâmina. Não, respondi firme. A gente não vai morrer, eu prometo. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Ele ficou quieto por um tempo. Depois sussurrou. Eu tenho medo. Estendi a mão no escuro até encontrar a dele. Apertei. Eu também tenho, meu filho. Mas a gente vai ficar bem. Você, eu e a Laura. A gente vai ficar bem. Não sei se ele acreditou, mas apertou minha mão de volta. E ficamos assim, no escuro, segurando um no outro, enquanto a noite se estendia longa e silenciosa ao nosso redor. Os dias seguintes foram uma luta diária pela sobrevivência. Acordava cedo, saía para buscar água no córrego, procurava frutas, raízes, qualquer coisa que pudesse comer.
Voltava, dividia com os meninos, fingia que tinha comido quando eles não estavam olhando. Miguel começou a me ajudar. Aprendi a fazer fogo esfregando gravetos secos. Levou horas, machucou minhas mãos, mas consegui. Com fogo, pudemos cozinhar raízes que achamos, tornar tudo mais comestível. Laura ia ficando cada vez mais quieta. Brincava menos, dormia mais. Isso me assustava. Uma noite, enquanto os dois dormiam, saí da casa e me ajoelhei no chão de terra. E rezei. Não era religiosa. Nunca fui. Mas naquele momento, com meus filhos definhando, com meu corpo fraco demais para continuar, rezei. Se existe alguém aí em cima, por favor. Não estou pedindo para mim. Estou pedindo por eles. Me dá um sinal. Me dá um jeito. Me dá alguma coisa. O silêncio foi a única resposta. Voltei para dentro, deitei ao lado dos meus filhos e chorei até dormir. No dia seguinte aconteceu. Saí cedo, como sempre, para buscar água. Peguei a lata velha que tínhamos achado e fui até o córrego. Estava agachada, enchendo a lata, quando ouvi um barulho. Não era de bicho, era de metal batendo. Levantei devagar, o coração acelerado, e segui o som. Vinha de trás de umas pedras grandes, mais para frente no córrego. Me aproximei com cuidado e o que vi me fez parar de respirar. Uma mochila, grande, de lona preta, parcialmente escondida atrás das pedras, meio enterrada na terra. Olhei ao redor. Não havia ninguém, nenhum som além do córrego e dos pássaros. Me aproximei devagar e puxei a mochila. Era pesada. Com as mãos tremendo, abri o zíper. E vi dinheiro, maços e maços de dinheiro, enrolados com elástico, empilhados dentro da mochila. Não eram notas pequenas, eram notas de 50, de 100, muitas. Meu corpo inteiro congelou. De onde tinha vindo aquilo? Por que estava ali? Quem tinha deixado? As perguntas se acumulavam, mas uma certeza se impôs acima de tudo. Aquele dinheiro não estava ali por acaso. Alguém tinha escondido. E alguém ia voltar para buscar. Fiquei ali, ajoelhada na margem do córrego, segurando aquela mochila, sentindo o peso dela nos meus braços e o peso ainda maior da decisão que eu tinha que tomar. Podia deixar ali, fingir que não tinha visto, continuar catando frutas e raízes até a gente não aguentar mais, ou podia pegar, usar, salvar meus filhos e arcar com as consequências. Fechei os olhos, respirei fundo, e pensei nos meus filhos, na Laura ficando cada vez mais fraca, no Miguel fingindo ser forte, na fome que doía mais que qualquer coisa. Abri os olhos e fechei a mochila, levantei, coloquei ela nas costas e voltei para casa. Não olhei para trás, não pensei no que podia acontecer, só pensei que, pela primeira vez em semanas, meus filhos iam comer de verdade. E que talvez, só talvez, a gente tivesse uma chance. Mesmo sabendo que aquela chance tinha um preço que eu ainda não sabia qual era. Voltei para casa pelo caminho mais longo, escondida no mato alto, a mochila pesada nas costas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que alguém ia ouvir, mesmo sem ter ninguém por perto. Cada passo parecia um trovão. Cada barulho de galho quebrando me fazia parar e olhar para trás, esperando ver alguém vindo atrás de mim. Mas o mato continuava vazio, silencioso. Só eu e aquele peso nas costas. Quando cheguei perto da casa, parei. Escondi a mochila atrás de uma pedra grande. Cobri com folhas secas e galhos. Precisava pensar antes de mostrar para os meninos. Precisava entender o que ia fazer. Respirei fundo, limpei o suor do rosto e entrei. Miguel estava dando água para Laura num copo de plástico rachado. Ela bebia devagar, os olhinhos cansados. Ao me ver, Miguel levantou. Achou alguma coisa? Achei, menti pela metade. Vou buscar agora. Saí antes que ele pudesse perguntar mais. Voltei até a pedra, peguei a mochila, dessa vez escondida dentro da sacola de pano que eu usava, e voltei para casa. Tranquei a porta quebrada como pude e sentei no chão, de costas para eles. Mãe, o que é isso? Perguntou Miguel, curioso. Espera! Com as mãos tremendo,
Abri a mochila de novo. O dinheiro ainda estava lá, real, concreto. Não tinha sido imaginação. Peguei um dos maços, tirei o elástico. Contei mentalmente. 50 notas de R$ 100. 5.000 num maço só. Olhei dentro da mochila. Tinha pelo menos 15 maços iguais. R$ 75.000. Minha cabeça girou. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira juntando tudo. Era mais do que Edson ganhava em 3 anos de trabalho. Mãe! A voz de Miguel estava mais perto agora. Me virei, escondendo a mochila com o corpo. Vai lá fora brincar com a Laura. Deixa eu arrumar as coisas aqui. Mas, Miguel, vai. O tom da minha voz deve ter assustado ele, porque saiu sem questionar, levando a irmã pela mão. Fiquei sozinha com aquele dinheiro. E com a decisão que eu tinha que tomar. Sabia que aquele dinheiro não era limpo. Ninguém esconde R$ 75.000 no meio do mato, atrás de pedras, dentro de uma mochila velha, se for dinheiro honesto. Podia ser de assalto, de tráfico, de sequestro, de coisas piores que eu nem conseguia imaginar. E quem tinha escondido ia voltar. Mais cedo ou mais tarde ia perceber que sumiu e ia procurar. Mas enquanto eu pensava nisso tudo, ouvi a voz da Laura lá fora. Mãe, minha barriga tá doendo. A barriga dela doía de fome verdadeira, aquela que corrói por dentro. E naquele momento, a decisão deixou de ser difícil. Meus filhos não iam morrer de fome enquanto eu tinha como salvar eles. Não importava de onde tinha vindo aquele dinheiro, não importava o risco, eles vinham primeiro, sempre. Peguei um dos maços, separei R$ 500, 5 notas de 100, e guardei no bolso. O resto enterrei no fundo da mochila. Escondi a mochila dentro de um buraco que cavei com as mãos no canto mais escuro da casa. Cobri com terra e coloquei pedras por cima. Depois limpei as mãos, respirei fundo e chamei os meninos. A gente vai sair, anunciei. Miguel me olhou confuso. Sair para onde? Para a cidade, vamos comprar comida. Com que dinheiro? Eu achei um dinheiro. Não é muito, mas dá para a gente se virar. Ele estreitou os olhos, desconfiado. Miguel sempre foi esperto demais para a idade dele. Onde você achou? No caminho. Alguém deve ter perdido. Era mentira, e ele sabia, mas era criança ainda. E crianças querem acreditar nas mães. A gente não devia devolver? Para quem, Miguel? Não tinha ninguém por perto, e a gente precisa comer. Ele ficou quieto, processando. Depois, assentiu devagar. Tá bom. Peguei Laura no colo, segurei a mão de Miguel e saímos daquela casa velha rumo à estrada. A caminhada até a cidade levou quase 2 horas. Era um vilarejo pequeno que eu tinha passado quando a gente chegou naquela região. São João das Pedras, dizia a placa de entrada. Tinha uma rua principal de terra batida, umas 20 casas, uma venda, um posto de saúde minúsculo e uma igreja. Entramos na venda com cuidado. O dono, um homem gordo de bigode, sentado atrás do balcão, nos olhou de cima a baixo com desconfiança. Não o culpei. A gente devia estar parecendo mendigo. Roupa suja, pés empoeirados, cabelo desgrenhado. Pois não? Perguntou ele seco. Preciso comprar algumas coisas. Ele esperou, os braços cruzados. Peguei um carrinho de compras, velho com roda torta, e comecei a encher. Arroz, feijão, óleo, sal, macarrão, farinha, café, açúcar, leite em pó, bolacha, pão, algumas latas de sardinha. Sabonete, pasta de dente, fósforos. Ia colocando as coisas devagar, calculando mentalmente quanto estava gastando, tentando não exagerar, mas também não economizar demais. Meus filhos precisavam comer. Comer de verdade. Miguel me seguia em silêncio, os olhos arregalados vendo tanta comida. Laura, no meu colo, apontava para as coisas coloridas nas prateleiras. Quando terminei, levei tudo até o balcão. O dono passou os produtos um por um, anotando os valores numa caderneta velha. No fim, olhou para mim. R$ 185.
Tirei 2 notas de 100 do bolso e dei para ele. Ele pegou, olhou contra a luz, checando se era verdadeiro, e depois me deu o troco. Você é nova por aqui, disse, não como pergunta, mas como afirmação. Sou. Mora onde? Numa casa ali para frente, no caminho. Ele me estudou por mais um momento, depois assentiu. Se precisar de mais alguma coisa, é só voltar. Obrigada. Peguei as sacolas, pesadas, cheias, maravilhosas, e saímos. No caminho de volta, Miguel estava quieto demais. Fala o que você está pensando, pedi. Ele hesitou, depois perguntou baixinho. Esse dinheiro que você achou era muito? Por que você pergunta? Porque você comprou bastante coisa e ainda sobrou, suspirei. Miguel, escuta. Às vezes a vida coloca coisas no nosso caminho, coisas que a gente não entende, que a gente não pediu, mas que aparecem na hora que a gente mais precisa. Mas se alguém vier procurar, ninguém vai procurar uma coisa que perdeu no meio do mato. E se procurar, parei e me agachei na frente dele, Laura ainda no colo. Se procurar, a gente lida com isso, mas por enquanto a gente usa o que tem para sobreviver. Entendeu? Ele me olhou daquele jeito sério dele. Isso é errado, mãe? A pergunta me atravessou. Por que era? Era errado. Eu sabia. Não sei, meu filho. Mas eu sei que deixar vocês morrerem de fome seria mais errado ainda. Ele ficou olhando para mim, processando. Depois assentiu devagar. Tá bom. Levantei e continuamos andando, mas sentia o peso da culpa crescendo dentro do peito. Quando chegamos em casa, preparei a primeira refeição de verdade em semanas. Acendi o fogo no fogão de lenha quebrado que a gente tinha consertado. Coloquei água para ferver. Cozinhei arroz, feijão, fritei ovo na manteiga que tinha comprado, fiz café doce para eles. O cheiro encheu aquela casa velha de um jeito que me fez chorar. Quando ficou pronto, sentamos os 3 no chão. Não tínhamos mesa e comemos. Miguel comeu devagar, saboreando cada garfada. Laura comeu rápido demais e eu tive que pedir para ela ir mais devagar. E eu comi até não aguentar mais, sentindo o estômago reclamar de tanta comida de uma vez. Depois ficamos ali, sentados, em silêncio. Mãe, disse Laura, sonolenta. Hoje foi um dia bom. Passei a mão no cabelo dela. Foi, meu amor. Foi um dia bom. E era verdade. Pela primeira vez desde que Edson morreu, tinha sido um dia bom. Mas eu sabia que aquele dia tinha um preço. E que mais cedo ou mais tarde alguém ia vir cobrar. Naquela noite, depois dos meninos dormirem, saí da casa e fiquei sentada do lado de fora, olhando as estrelas. O céu estava limpo, cheio de pontos brilhantes. Era bonito, pacífico, mas dentro de mim não havia paz. Tinha cruzado uma linha, sabia disso. Tinha pegado algo que não era meu, que não devia pegar, e tinha usado. Podia me justificar de 1000 formas. Os meninos estavam com fome, não tinha outra opção, era sobrevivência, mas no fundo sabia a verdade. Tinha feito uma escolha, e essa escolha tinha consequências. Agora vivia em alerta constante. Cada barulho estranho me fazia pular. Cada movimento no mato me fazia pensar, é agora, vieram buscar. Mas por enquanto, nada. Por enquanto, só o silêncio da noite e o peso da escolha que eu tinha feito. Entrei de volta, deitei ao lado dos meus filhos, que dormiam com a barriga cheia pela primeira vez em semanas. E fechei os olhos. Amanhã seria outro dia, e eu lidaria com ele quando chegasse. Por enquanto, tinha conseguido mais um dia de vida para eles. E isso, por mais errado que fosse, tinha que ser suficiente. Os dias que se seguiram foram estranhos. Pela primeira vez desde a morte de Edson, tínhamos comida. Tínhamos o básico. Não passávamos fome. Mas junto com o alívio veio outra coisa. O medo constante, pesado, que grudava em mim como uma segunda pele. Cada barulho me fazia parar o que estava fazendo e escutar. Cada sombra no mato me fazia pensar que alguém estava vindo. À noite, eu mal dormia. Ficava acordada, atenta,
esperando o momento em que a porta ia se abrir e alguém ia entrar procurando o que eu tinha pegado. Mas os dias passavam e ninguém vinha. Aos poucos, comecei a relaxar. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para começar a pensar além da próxima refeição. Comecei a arrumar a casa de verdade. Consertei a porta com pregos velhos que achei num canto. Tapei os buracos maiores das paredes com barro e pedras. Limpei o fogão a lenha até ele funcionar direito. Até dei uma pintada nas paredes com cal que comprei na segunda ida à venda. Miguel me ajudava. Carregava água, juntava lenha, segurava as coisas enquanto eu martelava. Estava ficando mais forte, menos assustado. Ainda via a preocupação nos olhos dele de vez em quando, mas ela não era mais constante. Laura voltou a brincar. Corria pelo quintal que eu tinha limpado, conversava com a boneca, cantava músicas desafinadas. Era bom ver ela sendo criança de novo. E eu aprendi a viver com o peso. 2 semanas depois de ter achado o dinheiro, voltei à venda. Precisava de mais algumas coisas. Vela, sabão, mais comida. Dessa vez fui sozinha. Deixei os meninos em casa com ordens estritas para não sair. Quando entrei na venda, o dono, seu Valdir, eu tinha descoberto o nome dele, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Dia, dona Neuza. Me surpreendeu que ele soubesse meu nome. Mas era vilarejo pequeno. Gente conversava. Dia, seu Valdir. Peguei o que precisava, levei até o balcão. Enquanto ele passava os produtos, perguntou: "Você está morando naquela casa velha do seu Torquato, né?" O sangue gelou nas minhas veias. Seu Torquato? É, o dono da terra. Já faz uns 5 anos que ele morreu, e os filhos dele nunca ligaram para a propriedade. Tá tudo abandonado lá. Respirei, aliviada. Então a terra tinha dono, mas o dono estava morto e ninguém ligava. Os filhos podem querer de volta? Perguntei, tentando parecer casual. Ele deu de ombros. Duvido. Moram longe na capital. Nunca nem vieram buscar as coisas do velho. Acho que nem lembram que a terra existe. Então não tem problema eu ficar lá? Ele me olhou, os olhos pequenos estudando meu rosto. Oficialmente tem, é invasão, mas não oficialmente, deu um meio sorriso. Ninguém aqui vai ligar. Terra abandonada é terra perdida. Se você está cuidando, melhor para todo mundo. Paguei as compras e saí, o coração um pouco mais leve. Pelo menos não tinha que me preocupar com despejo, por enquanto. No caminho de volta, parei no córrego para encher a lata de água. Estava agachada, colocando a lata debaixo do filete que corria, quando ouvi vozes. Congelei. Eram vozes masculinas, 2, talvez 3. Vinham da direção da estrada, descendo em direção ao mato. O coração disparou. Larguei a lata, me escondi atrás das pedras grandes e espiei. 3 homens. Desciam pelo caminho que levava mais ou menos na direção da casa. Usavam roupas escuras, bonés. Um deles tinha uma mochila nas costas. Outro segurava algo na mão. Não consegui ver direito, mas parecia pesado. Falavam baixo, mas eu conseguia ouvir pedaços da conversa. Por aqui mesmo. Tem certeza? Deixei marcado, perto das pedras. O sangue fugiu do meu rosto. Eles estavam procurando a mochila, o dinheiro. Meu dinheiro agora. Fiquei paralisada, tentando decidir o que fazer. Correr para casa? Avisar os meninos? Fugir? Mas antes que pudesse me mexer, ouvi um dos homens praguejar. Não tá aqui, porra! Como assim não tá? Não tá! Eu deixei bem aqui, atrás dessas pedras. Olha, ó, vazio. Silêncio pesado. Alguém pegou, disse outro, a voz baixa, perigosa. Quem? Não tem ninguém por aqui. Tem sim. Seu Valdir falou que tem uma mulher morando na casa velha, com uns meninos. Meu corpo inteiro tremeu. Acha que foi ela? Quem mais seria? Mais silêncio. Depois, vamos dar uma olhada. E começaram a andar na direção da casa. Saí de trás das pedras e corri. Corri mais rápido do que nunca tinha corrido na vida, as pernas queimando, o pulmão ardendo.
Corri pelo mato, desviando de árvores, pulando pedras, ignorando os galhos que arranhavam meus braços. Cheguei em casa ofegante, quase caindo. "Miguel!" gritei, empurrando a porta. "Miguel, pega a Laura!" Ele apareceu correndo, assustado. "Mãe, o quê?" "Pega ela, agora! A gente tem que sair!" "Mas por quê?" "Porque tem gente vindo, gente perigosa." O rosto dele empalideceu, mas ele não questionou. Pegou Laura no colo. Ela começou a chorar, assustada, e ficou me olhando, esperando instrução. Eu olhei ao redor desesperada. A mochila. Precisava da mochila. Corri até o canto onde tinha enterrado. Cavei com as mãos, puxei. Estava toda suja de terra, mas ainda lá. Coloquei nas costas, peguei as 2 sacolas com roupa que tínhamos e olhei para os meus filhos. "Vamos." "Para onde?" perguntou Miguel, a voz tremendo. "Para qualquer lugar que não seja aqui." Saímos pela porta dos fundos, que eu tinha aberto fazia alguns dias, e entramos no mato alto, seguindo na direção oposta de onde os homens vinham. Andamos rápido, quase correndo. Laura chorava no colo do Miguel, e ele tropeçava de vez em quando, mas não parava. Atrás de nós ouvi vozes, distantes ainda, mas se aproximando. "Tem alguém na casa. Tá vazia. Procura. Procura direito." Continuamos andando, cada vez mais fundo no mato. Andamos por horas. Não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava afastar a gente daquela casa, daqueles homens, daquele perigo. O sol começou a descer. Miguel reclamou que não aguentava mais carregar Laura. Peguei ela no colo, mas meu corpo também estava no limite. Quando a noite começou a cair, parei. Estávamos no meio do nada, só mato, árvores retorcidas e o céu escurecendo rápido. "A gente vai dormir aqui?" perguntou Miguel, olhando ao redor com medo. "Só por hoje. Amanhã a gente continua." "Continua para onde?" Não respondi porque não sabia. Achei um lugar meio protegido entre umas pedras grandes, forrei o chão com as roupas que tínhamos trazido e deitei os meninos. Eles estavam exaustos, assustados, mas calaram. Laura dormiu rápido. Miguel demorou mais, mas acabou cedendo. Eu fiquei acordada, sentada, abraçando a mochila, olhando a escuridão ao redor. E pela primeira vez, desde que Edson morreu, me senti completamente perdida. Tinha achado que o dinheiro ia salvar a gente. Mas tudo o que tinha feito era nos colocar em mais perigo. Agora não tínhamos nem a casa, não tínhamos nada além do que carregávamos e de um dinheiro que não era nosso e que podia nos matar. Encostei a cabeça nos joelhos e chorei em silêncio, tentando não acordar os meninos, mas mesmo chorando, sabia que não podia desistir, não enquanto eles precisassem de mim. Então limpei as lágrimas, respirei fundo e fiquei ali, montando guarda na escuridão, protegendo meus filhos da única forma que eu sabia, ficando acordada enquanto eles dormiam. Amanhã seria outro dia, e eu ia encontrar um jeito de seguir em frente. Sempre encontrava. Acordei com o corpo travado de dor e o orvalho frio da madrugada molhando minha roupa. Tinha cochilado, sem perceber, ainda sentada, a cabeça apoiada contra a pedra áspera. O céu estava cinza, aquele cinza que vem antes do sol nascer, quando o mundo ainda está decidindo se vai ser um dia bom ou ruim. Olhei para os meus filhos, ainda dormindo encolhidos um no outro, usando as roupas como cobertor. Miguel tinha o braço em volta da Laura, protegendo ela até dormindo. Meu coração apertou. Eles não mereciam isso. Não mereciam essa vida de fuga, de medo, de incerteza. Mereciam uma casa de verdade, comida na mesa, escola, amigos, futuro. Mas o mundo não ligava para o que as crianças mereciam. O mundo só dava o que dava, e a gente tinha que sobreviver com isso. Levantei devagar, o corpo reclamando de cada movimento. As costas doíam de ter dormido sentada. Os pés estavam machucados, cheios de bolhas de tanto caminhar. As mãos arranhadas pelos galhos do mato. Mas não podia parar para sentir dor. Dor era luxo. E eu não tinha esse luxo.
Olhei ao redor tentando me situar. Estávamos numa área mais rochosa, com pedras grandes espalhadas e árvores mais baixas, retorcidas pelo vento e pela seca. Não reconhecia nada. Não sabia que direção tínhamos vindo, nem que direção deveríamos seguir. Peguei a mochila, que tinha usado como travesseiro, e conferi. O dinheiro ainda estava lá, sujo de terra, mas intacto. 75 mil reais que tinham se tornado nossa salvação e nossa maldição ao mesmo tempo. Guardei a mochila de volta e fui explorar um pouco, sem me afastar muito dos meninos. Precisava achar água. Comida a gente tinha. Algumas bolachas que sobraram, um pedaço de pão. Mas sem água não íamos durar muito. Caminhei uns 50 metros seguindo o som distante de água correndo. E achei outro córrego, menor que o anterior, mas com água limpa correndo entre as pedras. Me ajoelhei e bebi com as mãos em concha. A água gelada descendo pela garganta seca. Era boa, pura. Pelo menos tínhamos isso. Quando voltei, Miguel estava acordado. Ele estava sentado. A Laura ainda dormindo com a cabeça no colo dele e me olhava com aquela expressão que já conhecia bem. Tentando ser forte, tentando não mostrar o medo que sentia. "Bom dia", falei baixinho, me sentando ao lado dele. "Bom dia, mãe." Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo os sons da manhã. Pássaros cantando, vento nas árvores, o córrego ao longe. "A gente vai voltar?" perguntou ele, a voz pequena. "Voltar para onde?" "Para casa. A casa velha." Olhei para ele procurando as palavras certas. "Não podemos voltar, Miguel. Aqueles homens sabem que a gente estava lá. Não é seguro." "Então a gente vai ficar andando para sempre?" A pergunta tinha um peso que ia além das palavras. Não era só sobre andar, era sobre ter um lugar, sobre pertencer a algum canto do mundo. Não para sempre, a gente vai achar outro lugar, um lugar seguro. "Como você sabe que existe um lugar seguro?" Não sabia, mas não podia dizer isso para ele. "Porque a gente sempre dá um jeito, sempre deu." Ele ficou quieto, olhando para o horizonte que começava a clarear. "Mãe", disse depois de um tempo, a voz ainda mais baixa, "aquele dinheiro é daqueles homens, né?" Meu corpo inteiro ficou tenso. Sabia que essa conversa ia chegar. Miguel era esperto demais para não juntar as peças. "É", respondi. Não adiantava mentir. "Então a gente roubou." A palavra caiu como uma pedra entre nós. Roubou. Era isso que a gente tinha feito. Podia chamar de encontrar, de sobrevivência, de necessidade, mas no fim tinha um nome: roubo. "Miguel, escuta", comecei, escolhendo cada palavra com cuidado. "Às vezes na vida a gente precisa fazer coisas que não são certas. Não porque a gente quer, mas porque não tem escolha. Vocês estavam morrendo de fome. Eu estava morrendo de fome. Aquele dinheiro apareceu quando a gente mais precisava. Mas continua sendo errado. Continua, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Mas sabe o que seria mais errado? Deixar vocês morrerem quando eu tinha um jeito de salvar." Ele olhou para mim, os olhos escuros cheios de uma compreensão que nenhuma criança de 7 anos deveria ter. "A gente vai ter que fugir sempre por causa disso?" "Não sei. Espero que não. Mas por enquanto, a gente precisa ser esperto. Precisa se cuidar." Laura começou a se mexer, acordando devagar. Fez aquele barulhinho sonolento que sempre fazia. Esfregou os olhos e olhou ao redor confusa. "Cadê nossa casa?" perguntou, a voz meio chorosa. Miguel e eu trocamos um olhar. Então ele, com uma delicadeza que me partiu o coração, passou a mão no cabelo da irmã e disse: "A gente está passeando, Laurinha. É uma aventura." Ela olhou para ele, ainda confusa, mas aceitou. Crianças pequenas têm uma capacidade incrível de aceitar o que os mais velhos dizem. É confiança pura. Oxalá ela pudesse manter essa confiança por mais tempo. Tomamos um café da manhã simples. Bolacha, água do córrego, um pedaço de pão dividido em 3. Depois, arrumei as poucas coisas que tínhamos e nos preparamos para continuar andando. Não sabia para onde,
mas sabia que não podíamos ficar ali. Precisávamos de um lugar com teto, com proteção, e precisávamos ficar longe de São João das Pedras e de qualquer lugar onde aqueles homens pudessem nos achar. Colocamos a mochila nas costas. Eu revezava com Miguel quando ele aguentava. Peguei Laura no colo e começamos a caminhar. O sol já estava alto, quente, impiedoso. Caminhamos por uma trilha que nem sei se era trilha de verdade ou só um espaço entre as árvores que parecia mais aberto. O mato foi mudando aos poucos. Menos pedras, mais capim alto, algumas árvores maiores dando sombra. Paramos várias vezes para descansar. Laura reclamava que os pés doíam. As sandálias dela estavam gastas, quase sem sola. Miguel não reclamava, mas eu via que ele também estava no limite. À tarde, quando o sol começou a declinar um pouco, avistei algo no horizonte. Fumaça, fina, subindo em linha reta para o céu. Onde tinha fumaça, tinha gente. Me aproximei com cuidado, deixando os meninos escondidos atrás de umas árvores. Fica aqui e não faz barulho, ordenei. Se eu não voltar em meia hora, pega a Laura e corre. Entendeu? Miguel assentiu, o rosto pálido de medo. Avancei devagar, agachada, usando o mato como cobertura. A fumaça vinha de uma clareira à frente. Quando cheguei perto o suficiente para ver, parei e observei. Era uma casa, pequena, mas bem cuidada. Paredes de tijolo rebocado, telhado de telha que parecia novo, uma varandinha na frente com cadeiras de plástico. Tinha um quintal cercado com galinheiro, algumas galinhas ciscando, um cachorro velho deitado na sombra. A fumaça vinha de um fogão a lenha do lado de fora, onde uma mulher mexia alguma coisa numa panela grande. A mulher devia ter uns 60 anos, cabelo branco preso num coque, avental florido, chinelos de dedo. Tinha uma cara boa, o tipo de cara que faz bolo para os netos e guarda bala no bolso, mas eu não podia confiar em cara boa. Não agora. Fiquei ali observando por uns 15 minutos. A mulher cozinhava, cantarolava baixinho, jogava milho para as galinhas. Não parecia ameaça. Parecia normal. Comum, segura. Tomei uma decisão. Voltei para buscar os meninos. Tem uma casa ali, expliquei. E uma mulher. Parece gente boa, mas a gente precisa ser esperto, tá? Não fala do dinheiro. Não fala dos homens. Não fala nada que possa nos colocar em perigo. Então, o que a gente fala? Perguntou Miguel. Que a gente está viajando, que o pai morreu, que a gente está procurando lugar para ficar. Nada mais. Ele concordou. Laura só me olhava com aqueles olhos grandes, sem entender direito, mas confiando. Saímos do mato e caminhamos abertamente em direção à casa. O cachorro nos viu primeiro. Levantou a cabeça, latiu 2 vezes, latidos velhos, cansados, mais por obrigação que por real alerta. A mulher virou, a mão fazendo sombra nos olhos para nos ver melhor. Quando chegamos perto da cerca, ela veio até o portão. Boa tarde, falei, tentando parecer menos desesperada do que estava. Boa tarde, respondeu ela, a voz rouca, mas gentil. Os olhos dela passaram por mim, depois pelos meninos, depois voltaram para mim. Vi o momento exato em que ela registrou nosso estado. Sujos, machucados, exaustos. Vocês estão perdidos? Mais ou menos. A gente está procurando um lugar para ficar, temporário. Meu marido morreu faz pouco tempo e a gente ficou sem casa. Ela me estudou por um longo momento. Eu sustentei o olhar, mesmo com o coração batendo descompassado. De onde vocês são? De longe, muito longe. E estão indo para onde? Para qualquer lugar que aceite a gente. Mais silêncio. Então ela olhou para os meninos de novo. Laura tinha encostado a cabeça no meu ombro, os olhinhos caindo de cansaço. Miguel estava pálido, se segurando para não desmoronar. A mulher suspirou. Vocês comeram hoje? Pouco. Beberam água? Do córrego. Ela balançou a cabeça como se tivesse tomado uma decisão. Entrem, vou fazer um prato para vocês. O alívio que senti foi tão grande que quase caí, mas me segurei. A senhora tem certeza?
A gente não quer incomodar. Se eu não tivesse certeza, não teria oferecido. Entra logo antes que eu mude de ideia. Abrimos o portão, que rangeu alto, e entramos no quintal. O cachorro veio cheirar a gente, o rabo abanando devagar. Era um vira-lata caramelo, gordo, velho, com olhos bondosos. Esse aí é o Trovão, disse a mulher voltando para o fogão. Não morde, não faz nada na verdade. Só come e dorme. É bonito, disse Laura, com a sinceridade brutal das crianças. A mulher sorriu. É sim, e preguiçoso também, igual o defunto do meu marido. Nos levou até a varandinha e mandou a gente sentar. Trouxe água fresca num jarro de barro e copos limpos. Bebemos como se nunca mais fôssemos beber na vida. Depois, ela trouxe comida, arroz, feijão, frango ensopado, farofa. Serviu em pratos fundos, generosa, e colocou na nossa frente. Comemos em silêncio. Não porque não quiséssemos conversar, mas porque não conseguíamos parar de comer o suficiente para falar. A mulher sentou numa cadeira ao lado, nos observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Tinha pena ali, mas também tinha curiosidade, e talvez um pouco de desconfiança. Não a culpei. Eu também desconfiaria de 3 estranhos aparecendo do nada. Quando terminamos de comer, e Miguel limpou o prato com o último pedaço de farofa, a mulher se levantou e recolheu os pratos. Como é seu nome? Perguntou. Neuza. Esse é o Miguel, e essa é a Laura. Eu sou Sebastiana. Mas todo mundo me chama de Dona Tiana. Obrigada pela comida, Dona Tiana. A gente não tinha comido direito faz dias. Eu vi. Vocês estão com cara de quem passou por coisa ruim. Não respondi. O que eu podia dizer? Ela voltou, sentou de novo e me olhou diretamente nos olhos. Olha, Neuza, eu sou velha, já vi muita coisa na vida e sei quando alguém está fugindo. Meu corpo inteiro ficou tenso. Ao meu lado senti Miguel endurecer também. Vocês estão fugindo de quê? Polícia, marido violento, dívida? Pensei rápido. Podia mentir, podia inventar qualquer coisa. Mas alguma coisa na cara daquela mulher me fez querer contar a verdade. Não toda a verdade, mas parte dela. Não é polícia. E meu marido tá morto, mas tem gente procurando a gente. Gente perigosa. Por quê? Porque eu peguei uma coisa que era deles. Que tipo de coisa? Hesitei, mas ela esperou, paciente. Dinheiro. As sobrancelhas dela subiram. Quanto dinheiro? Muito. E esse dinheiro era de quê? Drogas? Roubo? Não sei. Só sei que estava escondido no mato e eu achei quando meus filhos estavam morrendo de fome. E eu peguei. Silêncio pesado. Dona Tiana me estudou por um longo momento. Depois olhou para os meninos, que estavam grudados em mim, tensos. Você ainda tem esse dinheiro? Não respondi, mas ela viu a resposta no meu rosto. Ela suspirou fundo, passou a mão no rosto. Jesus Cristo, menina. Você sabe a encrenca que arrumou? Sei, mas não tive escolha. Sempre tem escolha. Não quando é entre ver seus filhos morrerem ou fazer o que for preciso para salvar eles. Ela ficou quieta, processando. Depois se levantou, caminhou até a beira da varanda, ficou olhando o quintal. Esperei. Não tinha o que dizer. Tinha colocado tudo na mesa. Agora dependia dela. Finalmente, ela virou. Quantos homens estão procurando vocês? 3. Que eu vi. Eles sabem que você pegou? Sabem. Ou desconfiam. E sabem para onde você foi? Não. A gente saiu no meio do mato. Não deixamos rastro. Eu acho. Ela pensou mais um pouco. Depois voltou, sentou, me olhou firme. Eu posso deixar vocês ficarem aqui por uns dias. Só uns dias, entendeu? Eu não quero essa confusão na minha porta. Mas vocês estão mortos de cansaço e essas crianças precisam descansar. O alívio que senti foi tão intenso que comecei a chorar. Não queria. Não na frente dos meninos. Mas não consegui segurar. Obrigada, consegui dizer entre soluços. Obrigada, Dona Tiana. A gente não vai dar trabalho, prometo. Eu sei que não vai.
porque no primeiro sinal de problema vocês saem. Concordam? Concordamos. Ela assentiu, se levantou de novo. Tem um quartinho nos fundos. Nada demais, mas tem cama, tem mosquiteiro, vocês podem dormir lá. Mas amanhã a gente conversa direito, porque você vai precisar de um plano melhor que só ficar correndo. Levou a gente até o quartinho. Pequeno, com uma cama de casal, um guarda-roupa velho, uma janelinha com cortina de chita. Era simples, mas era limpo e tinha colchão. Descansem, disse ela, depois a gente vê. Fechou a porta devagar e nos deixou sozinhos. Miguel, Laura e eu ficamos ali, parados, olhando aquele espaço minúsculo que de repente parecia um palácio. A gente vai ficar, mãe? Perguntou Laura. Por enquanto, meu amor. Por enquanto. Deitamos os três na cama, apertados, mas juntos. E pela primeira vez em dias, relaxei. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para fechar os olhos e deixar o cansaço me levar. Amanhã traria novos problemas, novas decisões, novos medos, mas hoje tínhamos um teto, tínhamos comida no estômago e tínhamos encontrado alguém que, pelo menos por enquanto, não tinha nos jogado de volta para o mundo. Era suficiente. Por hoje, era mais do que suficiente. Acordei com o cheiro de café e o som de panelas batendo. Por um momento não soube onde estava. O colchão era macio demais, o teto desconhecido, a luz entrando pela janela num ângulo estranho. Então, a memória voltou. A casa de Dona Tiana, o quartinho nos fundos, a promessa de uns dias de descanso. Olhei para os lados. Miguel e Laura ainda dormiam, enroscados um no outro como dois gatinhos. O rosto de Miguel estava relaxado pela primeira vez em semanas. Não tinha aquela tensão constante, aquela preocupação além da idade dele. Laura chupava o dedo, o naná apertado contra o peito. Levantei com cuidado para não acordar eles e fui até a janela. O dia estava claro, o sol já alto. Devia ser quase meio-dia. Tínhamos dormido muito. O corpo finalmente tinha cobrado o débito de noites mal dormidas, de tensão constante, de medo. Vesti a mesma roupa, não tinha outra limpa, e saí do quarto. O corredor era curto, levava direto para a cozinha. Dona Tiana estava lá mexendo alguma coisa no fogão a lenha, o avental florido amarrado na cintura. Quando me viu, acenou com a cabeça. Bom dia, ou boa tarde no caso. Bom dia, Dona Tiana. Desculpa a gente ter dormido tanto. Precisavam. Dormiram que nem pedra. Nem o trovão de ontem à noite acordou vocês. Teve trovão? Teve. Choveu também, mas passou rápido. Ela tirou a panela do fogo e serviu 2 canecas de café. Senta. Vamos conversar. O tom dela não era ameaçador, mas também não era exatamente amigável. Era o tom de quem ia dizer verdades que talvez eu não quisesse ouvir. Sentei à mesa de madeira velha, aceitei a caneca. O café estava forte, doce, bom. Dona Tiana sentou na minha frente, as mãos em volta da própria caneca, me estudando com aqueles olhos que já tinham visto muita coisa. Neuza, começou ela, sem rodeios. Você precisa me contar a história toda. Porque eu posso te ajudar, mas só se eu souber exatamente com o que estou lidando. Tomei um gole de café, ganhando tempo. Parte de mim queria contar. Precisava contar. Carregar tudo sozinha estava me matando por dentro. Mas outra parte tinha medo. Medo que, se ela soubesse demais, nos mandaria embora. Ou pior, nos entregaria. Eu posso confiar na senhora? Perguntei direto. Ela não ficou ofendida. Só assentiu. Pode. Eu não tenho amor nenhum por bandido, mas também não tenho amor pela polícia. E não entrego mãe com filho pequeno. Não importa o que ela tenha feito, mas preciso saber. Respirei fundo e contei. Contei sobre Edson morrendo na obra, sobre perder a casa, sobre caminhar sem rumo até achar aquela casa abandonada. Sobre os dias passando fome, vendo meus filhos definharem, sobre achar a mochila escondida no córrego, cheia de dinheiro que claramente não era de origem honesta.
Contei sobre a decisão que tomei, sabendo que era errada, mas não vendo outra saída. Sobre usar o dinheiro para comprar comida. Sobre os homens aparecendo, procurando. Sobre fugir no meio da noite, deixando tudo para trás. Quando terminei, fiquei olhando para a caneca de café, incapaz de olhar nos olhos dela. O silêncio se estendeu. Pesado. Depois ela suspirou. Quanto dinheiro tem nessa mochila? 75 mil reais, mais ou menos. Já usei um pouco. Ela soltou um assobio baixo. Jesus, menina. Você não pegou troco de padaria. Pegou dinheiro de gente séria. Eu sei. E você acha que eles vão simplesmente desistir de procurar? Não sei. Espero que sim. É muito mato, muita terra. Como vão achar? Vão. Esse tipo de gente sempre acha. Tem olheiro em todo canto. Tem gente que fala demais por medo ou por dinheiro. E 75 mil reais é motivo suficiente para procurar até debaixo de pedra. O medo voltou a apertar meu peito. Então o que eu faço? Devolvo o dinheiro? Jogo fora? Devolver para quem? Você nem sabe quem são esses homens. E jogar fora é burrice. Você já usou, já deixou rastro, já está marcada. Então eu não tenho saída? Ela tomou mais um gole de café pensativa. Saída sempre tem, mas vai precisar ser esperta, muito esperta. Me ajuda, pedi, a voz falhando. Por favor, eu não sei o que fazer, não sei como proteger meus filhos. Ela me olhou por um longo momento. Vi algo se mover naqueles olhos. Compaixão, talvez, ou memória de algo que ela mesma tinha vivido. Tá bem, disse finalmente. Eu vou te ajudar. Mas você faz exatamente o que eu mandar, entendeu? Nada de improvisar, nada de achar que sabe mais. Entendido. Primeira coisa, você não pode ficar aqui muito tempo. 1 semana no máximo. Esse lugar é pequeno, gente fofoca, e quanto mais tempo você ficar, mais chance de alguém comentar com a pessoa errada. 1 semana, repeti, o coração apertando. 1 semana não parecia suficiente para nada. Segunda coisa, você precisa sumir de verdade, mudar de nome, mudar de aparência, ir para longe. Tem uma cidade daqui a uns 200 quilômetros no outro estado, grande o suficiente para você se perder no meio da multidão, pequena o suficiente para não ter as mesmas conexões criminosas daqui. Como eu chego lá? Eu conheço um caminhoneiro. Passa por aqui toda semana levando carga. É gente boa, discreto. Posso pedir para ele levar vocês. Mas vai custar. Quanto? Uns 2.000 reais. Fiz as contas mentalmente. Tinha gastado pouco ainda. Tinha o suficiente. Eu pago. Terceira coisa, e a mais importante. Ela se inclinou para frente, a voz ficando mais séria. Esse dinheiro que você tem... Não pode usar tudo de uma vez. Não pode fazer nada que chame atenção. Nada de comprar carro, casa, nada grande. Você vai ter que ser pobre na aparência, mas ter o dinheiro guardado. Usar aos pouquinhos, com muito cuidado. Entendeu? Entendi. E precisa arrumar um emprego. Qualquer coisa. Faxina, cozinha, lavanderia. Algo que justifique você ter algum dinheiro para comer, para pagar aluguel. Tem que parecer normal. Assenti, absorvendo cada palavra como se fossem instruções de sobrevivência. E eram. Você é forte, Neuza, disse Dona Tiana, a voz suavizando um pouco. Mais forte do que imagina. Sobreviveu à morte do marido, à perda da casa, à fome. Vai sobreviver a isso também. Não me sinto forte, me sinto cansada. Ser forte não é não sentir cansaço. É continuar andando mesmo cansado. Passamos o resto do dia planejando. Dona Tiana desenhou um mapa rústico num papel, mostrando a rota que o caminhoneiro faria, onde ele podia nos deixar, que direção seguir na cidade nova. A cidade se chama Serrana. Não é bonita, não é rica, mas tem trabalho. Tem fábrica de roupa, tem comércio. Você consegue se virar lá. E os meninos? Tem escola pública. Não é das melhores, mas ensina. E tem que colocar eles na escola, Neuza. Primeiro porque é obrigado por lei. Segundo porque criança na rua chama a atenção.
Terceiro, porque eles precisam ter futuro, e futuro começa com educação. Concordei com tudo. Ela tinha razão. Sempre tinha. À tarde, quando Miguel e Laura acordaram, Dona Tiana fez almoço. Arroz, feijão, ovo frito, salada de tomate. Comemos na mesa da cozinha, os quatro, quase como uma família normal. Laura estava animada, recuperada, conversava sem parar, perguntava coisas, ria. Miguel estava mais quieto, observador. De vez em quando me olhava como se quisesse perguntar alguma coisa, mas não na frente da Laura. Depois do almoço, Dona Tiana deu banho na Laura. Tinha banheiro de verdade, com chuveiro e tudo. E emprestou umas roupas velhas que tinham sido das netas dela. Ficaram grandes, mas estavam limpas. Miguel tomou banho sozinho e depois fui eu. Foi a primeira vez em semanas que tomei banho quente, com sabonete de verdade, shampoo. Fiquei debaixo da água até ela esfriar, lavando toda a sujeira, todo o medo, todo o desespero que tinha acumulado. Quando saí, me senti quase humana de novo. À noite, depois das crianças dormirem, sentei na varanda com Dona Tiana. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Tinha um silêncio bom, o tipo de silêncio que não assusta, só acalma. O cachorro Trovão estava deitado aos nossos pés, roncando baixinho. Posso te perguntar uma coisa? Falei depois de um tempo. Pode. Por que você está me ajudando? Você não me conhece, não deve nada para mim. E tô te colocando em risco. Ela ficou quieta por um momento, olhando as estrelas. Você me lembra alguém, disse finalmente. Quem? Eu mesma, há muito tempo atrás. Olhei para ela surpresa. Eu também fui casada. Também perdi o marido cedo, também fiquei sozinha com um filho pequeno e sem ter para onde ir. O que você fez? Sobrevivi, do jeito que deu. Fiz coisas que não tenho orgulho. Aceitei ajuda de gente que não devia. Me vendi barato quando precisei, mas meu filho cresceu, estudou, virou gente. Hoje mora em Goiânia, é funcionário público, tem família. Ele sabe do que você passou. Sabe? Contei quando ele ficou adulto. Chorou, me agradeceu, disse que eu era heroína. Ela riu um riso sem humor. Heroína. Eu não era heroína. Era só uma mulher desesperada fazendo o que tinha que fazer, igual você. E fiquei olhando para ela, vendo não só a mulher de 60 anos, mas a mulher jovem que ela tinha sido. A mulher assustada, sozinha, lutando. Por isso você entende, disse baixinho. Por isso eu entendo. E por isso não vou te julgar. Julgar é fácil quando a barriga tá cheia e o filho tá seguro. Mas quando é você ali no fundo do poço, tudo muda. Ficamos em silêncio de novo. Depois ela falou. Amanhã eu vou até a cidade falar com o caminhoneiro. Ele passa sexta-feira. Isso te dá 3 dias para descansar e se preparar. Obrigada, Dona Tiana, de verdade. Não sei como vou pagar essa dívida. Não tem dívida, só me promete uma coisa. O quê? Quando você se arrumar, quando estiver de pé de novo, ajuda outra mulher que estiver passando pelo que você passou. É assim que a gente paga, passando para frente. Prometo. E era uma promessa que eu pretendia cumprir. Os 3 dias seguintes foram estranhos. Estranhos porque eram normais. Acordávamos, tomávamos café, ajudávamos Dona Tiana na casa e no quintal. Miguel aprendeu a juntar ovos do galinheiro. Laura brincava com o cachorro. Eu lavava roupa, cozinhava, varria. Era uma rotina simples, cotidiana. O tipo de rotina que eu tinha perdido e achei que nunca mais teria. À noite, depois dos meninos dormirem, Dona Tiana me ensinava coisas, como se portar numa cidade maior, como procurar emprego, como lidar com documentos, como me proteger de perguntas inconvenientes. Se alguém perguntar de onde você veio, diz que veio do interior do Tocantins. É longe o suficiente para ninguém conhecer, mas comum o suficiente para não levantar suspeita. E se perguntarem pelo pai das crianças, diz a verdade, morreu, acidente de trabalho, ninguém vai investigar.
E se investigarem? Não vão. Esse tipo de coisa acontece todo dia. Trabalhador morre, família fica na miséria. É história comum demais para levantar bandeira. Absorvi tudo, cada detalhe, cada mentira que precisaria contar, cada verdade que precisaria esconder. Na quarta-feira, Dona Tiana voltou da cidade com notícias. Falei com o Jovelino, o caminhoneiro. Ele aceita levar vocês. Sai daqui sexta de madrugada. Vai deixar vocês numa parada de ônibus na entrada de Serrana. Ele é confiável. Conheço ele faz 20 anos, mas não é bobo. Sabe que tem alguma coisa errada, só não quer saber o quê. Então não conta nada para ele além do necessário. E o dinheiro? Você dá para ele quando chegarem, nem antes nem depois. Assenti. Mais 2 dias. Só mais 2 dias e estaríamos seguros, ou pelo menos mais seguros do que estávamos agora. Na quinta à noite, enquanto arrumava as poucas coisas que tínhamos, Miguel entrou no quarto. Mãe, posso falar com você? Claro, meu filho. Senta aqui. Ele sentou na cama, as mãos nervosas no colo. A gente vai embora amanhã? Vamos, de madrugada. Para sempre? Para longe, para um lugar novo, onde a gente vai poder recomeçar. Ele ficou quieto, processando. Eu gostei daqui, gostei da Dona Tiana, gostei de ter uma casa. Eu também, Miguel, mas não podemos ficar, não é seguro. Por causa daqueles homens? Por causa deles. A gente vai ficar correndo para sempre? Era a segunda vez que ele fazia essa pergunta, e eu ainda não tinha resposta melhor. Não para sempre. Um dia a gente para. Um dia a gente tem uma casa de verdade de novo, mas por enquanto precisa ser assim. Ele olhou para mim com aqueles olhos que tinham visto coisas demais. Eu não quero que você se machuque, mãe. O coração apertou. Eu não vou me machucar. Promete? Prometo que vou fazer tudo o que puder para proteger vocês. E para me proteger também. Porque vocês precisam de mim. Ele se jogou nos meus braços, me abraçando forte. Abracei de volta, sentindo o corpo pequeno dele tremendo. Eu tenho medo, sussurrou. Eu sei, eu também tenho. Mas a gente vai ficar bem. Juntos, a gente vai ficar bem. Ficamos assim até ele se acalmar. Depois deitei ele na cama, ao lado da Laura, que já dormia, e fiquei ali observando meus 2 filhos. Eles eram tudo, tudo que me importava, tudo que me mantinha em pé. E eu ia fazer qualquer coisa, para mantê-los seguros, mesmo que isso significasse carregar culpa para o resto da vida, mesmo que isso significasse nunca mais dormir tranquila. Eles valiam isso, e muito mais. Na madrugada de sexta, Dona Tiana nos acordou. Tá na hora. Levantamos no escuro, vestimos as roupas, pegamos as sacolas. A mochila com dinheiro estava escondida dentro de uma das sacolas de roupa, invisível para quem olhasse de fora. Dona Tiana preparou um café rápido e nos deu uns pães embrulhados em papel, para comerem no caminho. Quando estava na hora de ir, ela nos levou até o portão. O caminhão já estava ali, motor ligado, Jovelino esperando na cabine. Ele era um homem de uns 50 anos, magro, com boné velho e cigarro apagado pendurado no canto da boca. Acenou com a cabeça quando nos viu. Podem subir, atrás. Tem lona para cobrir. A carroceria estava cheia de caixas, mas tinha um espaço no fundo onde dava para a gente se sentar. Antes de subir, me virei para Dona Tiana. Ela estava ali, de camisola e chinelo, os braços cruzados contra o frio da madrugada. Obrigada, falei, e a palavra parecia pequena demais para tudo que ela tinha feito. Obrigada por tudo. Ela acenou com a mão, como se não fosse nada, mas os olhos estavam úmidos. Vai, e se cuida, e cuida desses meninos. Vou, prometo. Subi na carroceria com Miguel e Laura. Jovelino jogou uma lona por cima da gente e bateu na lateral. Segura firme, vai chacoalhar. O caminhão começou a andar. Através de uma fresta na lona, vi Dona Tiana ficando cada vez menor, acenando até a gente sumir na curva da estrada.
Então, só tinha o barulho do motor, o chacoalhar da estrada de terra e a escuridão da madrugada. Apertei meus filhos contra mim e fechei os olhos. Mais um recomeço, mais uma fuga. Mas também, talvez, mais uma chance. E, por enquanto, era tudo o que eu precisava. A viagem durou quase 6 horas. 6 horas chacoalhando na carroceria daquele caminhão velho, debaixo da lona que fedia a óleo e suor. Laura enjoou no meio do caminho e vomitou. Limpei como pude com um pano que tinha na sacola, mas o cheiro ficou. Miguel aguentou firme, sem reclamar, mas vi que ele estava com a cara verde também. Eu segurei. Segurei porque tinha que segurar, porque era a mãe, porque desmoronar não era opção. Quando o caminhão finalmente parou e Jovelino bateu na lateral, avisando que tínhamos chegado, desci com as pernas bambas, o corpo todo dolorido. Miguel e Laura estavam piores, cambalearam quando pisaram no chão. Estávamos numa parada de ônibus, na beira de uma rodovia. O sol já estava alto, quente, impiedoso. Havia algumas casas espalhadas ao longe, cartazes anunciando a entrada da cidade mais à frente. Jovelino desceu da cabine, acendeu o cigarro que tinha ficado apagado no canto da boca durante toda a viagem. É aqui. Serrana fica uns 3 quilômetros para frente, seguindo a rodovia. Tirei os R$ 2.000 do bolso, tinha separado antes, e dei para ele. Ele pegou, contou rápido, guardou. Boa sorte, disse. E não havia calor nas palavras, mas também não havia hostilidade. Era neutro, profissional, como quem faz um trabalho e ponto final. Obrigada. Ele assentiu, voltou para a cabine e partiu, deixando a gente ali, na beira da estrada, com 2 sacolas e uma mochila cheia de dinheiro roubado. Olhei para os meus filhos. Laura estava com a cara amassada, os olhos vermelhos. Miguel tentava parecer forte, mas vi o tremor nas mãos dele. Vamos caminhar, falei, pegando Laura no colo mesmo com o corpo doendo. Não é longe. E começamos a andar sob o sol escaldante de mais um dia. Serrana era maior do que eu esperava, mas não chegava a ser cidade grande. Tinha uma avenida principal com comércio, padaria, farmácia, loja de roupa, mercado, banco, ruas de paralelepípedo saindo dos 2 lados, subindo morros, onde as casas ficavam cada vez mais simples, mais amontoadas. Gente na rua, movimento, barulho de carro, buzina. Era diferente do silêncio que a gente tinha deixado para trás, mas diferente de um jeito bom. Aqui, a gente podia se perder no meio da multidão, podia ser invisível. Caminhamos pela avenida principal, procurando algum lugar que oferecesse quarto para alugar. Passamos por algumas placas. Aluga-se kitnet, pensão familiar, quartos para moças de família. Escolhi uma pensão que parecia mais ou menos limpa, com uma placa desbotada na porta. Pensão da Dona Lourdes, diária e mensal. Entramos. O corredor era estreito, cheirava a comida e mofo misturado. Uma mulher gorda, de uns 50 anos, cabelo tingido de vermelho, apareceu de uma porta lateral. Pois não? A senhora tem quarto vago? Ela nos olhou de cima a baixo, avaliando. Vi o momento em que ela calculou. Mulher sozinha, 2 crianças, sacolas velhas. Pobre, mas com dinheiro suficiente para pagar pelo jeito. Tenho. Mensal ou diária? Depende do preço. Mensal é 300, diária é 15. Fiz as contas. 300 era caro, mas não tinha escolha. Precisava de um lugar para ficar enquanto procurava emprego. Mensal, mas quero ver o quarto primeiro. Ela bufou, mas nos levou escada acima. O quarto ficava no 2º andar, no fim do corredor. Era pequeno, uma cama de casal, um guarda-roupa de uma porta só, uma janelinha que dava para um beco. Tinha um banheiro minúsculo no corredor, compartilhado com outros quartos. Não era muito, mas tinha teto, tinha cama, tinha porta com tranca. Aceito, falei. Paga adiantado. E não quero confusão. Nada de barulho, nada de visita masculina, nada de bagunça. Não vai ter confusão.
Contei R$ 300. Doeu tirar aquele dinheiro, mas não tinha opção. E dei para ela. Ela pegou, contou 2 vezes e me deu uma chave velha e enferrujada. Quarto 7. Qualquer problema desce e me avisa. E foi embora. Os chinelos arrastando no chão de taco velho. Fechei a porta, tranquei e finalmente relaxei. A gente tinha um lugar. Não era casa, mas era um lugar. Passamos o resto do dia arrumando o quarto e descansando. Não tinha muito o que arrumar. Colocamos as roupas no guarda-roupa, a mochila com o dinheiro escondi debaixo do colchão, no meio, onde ninguém ia olhar. Não era seguro, mas era o que tinha. Miguel e Laura estavam exaustos. Deitaram na cama e dormiram mesmo com o calor, mesmo com o barulho da rua que entrava pela janela. Eu fiquei acordada, sentada numa cadeira quebrada que tinha no canto, olhando eles dormirem. Minha cabeça girava com tudo o que precisava fazer. Arrumar emprego, matricular as crianças na escola, comprar comida, descobrir como funcionava a cidade. Era tanta coisa que parecia impossível. Mas não era. Não podia ser. Eu tinha sobrevivido até aqui. Ia sobreviver ao próximo passo também. No dia seguinte, saí cedo para procurar emprego. Deixei Miguel e Laura trancados no quarto com ordem para não abrir a porta para ninguém. Deixei comida, pão, banana, água e prometi voltar logo. Percorri a cidade inteira. Entrei em cada loja, cada padaria, cada restaurante, perguntando se precisavam de ajudante. A resposta era sempre parecida. Não está precisando no momento. Deixa o contato que se precisar a gente liga. Mas eu não tinha contato. Volta mês que vem. Tentei a fábrica de roupa que Dona Tiana tinha mencionado. Era um prédio grande, cinza, com mulheres entrando e saindo em horários marcados. Falei com a moça da portaria. Não está contratando. Só contrata no fim do ano. Mas é só meio de ano. Volta em dezembro. 5 meses. Não dava para esperar 5 meses. Continuei procurando. Perguntei em posto de gasolina, em lava rápido, em mercado. Nada. Quando o sol começou a descer, voltei para a pensão frustrada, cansada, preocupada. Como ia sustentar a gente se não achasse emprego? O dinheiro da mochila não ia durar para sempre. E usar demais ia chamar a atenção. Entrei no quarto e Miguel levantou correndo. Conseguiu, mãe? Olhei para a cara esperançosa dele e não tive coragem de dizer a verdade crua. Ainda não, mas vou conseguir. Amanhã eu tento de novo. Ele assentiu, tentando esconder a decepção. À noite, deitada na cama com os 2 meninos, olhei o teto rachado e rezei baixinho. Me dá uma chance, só uma chance. A chance veio no 3º dia. Eu estava passando em frente a um restaurante pequeno, restaurante e lanchonete da Nena, quando vi uma mulher de uns 40 anos jogando água na calçada. Ela estava suada, com cara de quem tinha trabalhado o dia inteiro. Parei. A senhora precisa de ajudante? Ela me olhou, desconfiada. Depende. Você sabe cozinhar? Sei. E sei lavar louça, limpar, servir. Faço o que precisar. Já trabalhou em restaurante? Menti. Já, num lugar pequeno, no interior. Ela me estudou por mais um momento. Quanto você quer ganhar? Pensei rápido. Não podia pedir muito. Ela não ia pagar, mas não podia pedir pouco demais. Ia parecer suspeito. O que a senhora puder pagar. Ela gostou da resposta. Posso te pagar 800 por mês. Almoço incluso. Mas é trabalho pesado. Chega às 8 da manhã, sai às 5 da tarde. Sábado também. Domingo folga. R$ 800. Era pouco, mas era algo. Era legítimo. Era um começo. Eu aceito. Quando pode começar? Amanhã. Ela estendeu a mão. Eu sou a Nena, dona do lugar. Apertei a mão dela. Neuza, prazer. Então até amanhã, Neuza, não se atrase. Não vou. Saí de lá com o coração mais leve do que tinha estado em dias. Tinha conseguido. Tinha um emprego. Não era grande coisa, mas era real. Era o primeiro passo para construir uma vida de verdade aqui. Os dias seguintes foram uma adaptação difícil. O trabalho no restaurante era pesado. Dona Nena não tinha mentido.
Eu chegava às 8, começava cortando legumes, preparando tempero, lavando panelas. Depois vinha o movimento do almoço. Servia marmitex, lavava louça, limpava a mesa. À tarde, mais limpeza, preparação para o dia seguinte. Meus pés doíam, minhas costas doíam, minhas mãos ficavam machucadas de tanto lavar louça com água quente e detergente forte. Mas eu aguentava. Miguel ficava cuidando da Laura durante o dia. Ele tinha 8 anos. Era novo demais para essa responsabilidade, mas não tinha escolha. Eu deixava a comida pronta, deixava eles trancados e rezava para nada dar errado. À noite, quando eu voltava, os dois me esperavam na porta do quarto. Laura pulava no meu colo, Miguel me abraçava. E a gente comia junto, conversava sobre o dia e depois dormia apertado na cama de casal. Não era vida fácil, mas era vida. Na segunda semana, matriculei as crianças na escola. Fui até a Escola Municipal José de Alencar, um prédio velho de 2 andares com playground quebrado e paredes descascadas. Falei com a diretora, uma mulher séria, de óculos, que olhou minha documentação com desconfiança. Você tem comprovante de residência? Moro numa pensão. Posso trazer o recibo. E certidão de nascimento deles? Meu coração afundou. Não tinha. Tinha perdido tudo quando saímos de casa correndo. Eu perdi, mas posso tirar segunda via. Ela suspirou. Sem certidão não posso matricular. Mas vou deixar eles assistirem aula enquanto você resolve. Tem 1 mês. Depois disso, sem documento, eles saem. Obrigada, eu vou resolver. E ia. Não sabia como, mas ia. Miguel começou no 3º ano. Laura, na educação infantil. No primeiro dia, levei os dois de mão dada até o portão. Miguel estava tenso, apreensivo. Laura, animada. Vai dar tudo certo, falei, ajoelhada na frente deles. Vocês vão fazer amigos, vão aprender coisas novas e eu venho buscar vocês todo dia. Promete? Perguntou Miguel. Prometo. Os dois entraram. Fiquei olhando até sumirem dentro do prédio, e então voltei para o trabalho, o coração apertado, mas aliviado. Meus filhos estavam na escola, estavam seguros, estavam tendo uma chance de vida normal. Era tudo o que eu queria. As semanas foram passando, a rotina foi se estabelecendo. Acordar cedo, preparar os meninos, deixar eles na escola, ir para o trabalho, buscar eles à tarde, voltar para a pensão, fazer comida, dormir. Dia após dia igual. Não era empolgante, mas era estável, e estabilidade era luxo. Dona Nena era a patroa dura, mas justa. Pagava em dia, dava o almoço como prometido, não gritava sem motivo. Aprendi rápido como ela gostava das coisas e fazia do jeito dela. Os outros funcionários, tinha mais 2 mulheres, uma cozinheira e uma ajudante, me tratavam com indiferença no começo, mas aos poucos foram aceitando. Não viramos amigas, mas pelo menos não eram hostis. Miguel se adaptou à escola. Não falava muito sobre isso, mas trazia lição de casa, fazia os trabalhos. A professora disse que ele era quieto demais, mas bom aluno. Laura floresceu. Fez amigos, trazia desenhos para casa, contava histórias sobre a turma. Ver ela feliz me fazia esquecer por alguns momentos todo o resto. E aos poucos, muito devagar, comecei a acreditar que talvez, só talvez, a gente conseguisse. Que talvez o pior tivesse passado. Que talvez pudéssemos ter uma vida aqui. Foi numa sexta à noite, 2 meses depois de termos chegado em Serrana, que tudo mudou. Eu tinha acabado de buscar os meninos na escola e estávamos voltando para a pensão. O sol estava descendo, tingindo o céu de laranja e rosa. Laura cantava uma música que tinha aprendido na escola. Miguel andava ao meu lado, quieto como sempre. Quando viramos a esquina da rua da pensão, vi um carro parado em frente à entrada. Preto, vidros escuros. Não era carro de quem morava ali. Era caro demais, novo demais. Meu corpo inteiro congelou. Mãe! Miguel percebeu minha reação. Fica quieto, sussurrei.
Parei na esquina, me escondi atrás de um poste, puxando os dois comigo, e então vi a porta da pensão se abrir. 2 homens saíram. Eram eles. Reconheci um, o mais alto, de boné. Era um dos homens que tinham estado no córrego naquele dia, procurando a mochila. Eles estavam aqui. Tinham nos achado. Meu coração disparou. O sangue fugiu do rosto. Como? Como tinham achado? Tínhamos sido tão cuidadosos. Os homens conversaram com Dona Lourdes na porta. Não conseguia ouvir o que diziam, mas vi ela balançar a cabeça, apontar para cima, para o 2º andar, onde ficava nosso quarto. Ela tinha contado. Tinha entregado a gente. Os homens entraram de novo. Dona Lourdes ficou na porta, os braços cruzados, a cara fechada. Mãe, o que está acontecendo? Miguel sussurrou, a voz tremendo. Olhei para os meus 2 filhos. Laura estava assustada, sentindo a tensão mesmo sem entender. Miguel estava pálido, os olhos arregalados. Precisava decidir, rápido. Podia voltar, tentar pegar a mochila, tentar salvar o dinheiro, ou podia correr agora, sem nada além das roupas do corpo. Olhei para o prédio, para os homens lá dentro, para Dona Lourdes na porta, e tomei a decisão. A gente vai correr, falei baixinho, firme. Agora, e não para, não olha para trás, entenderam? Mas nossas coisas... Começou Miguel. Esquece as coisas, a gente só precisa um do outro. Peguei a mão de Laura, segurei firme a de Miguel. Vamos! E começamos a correr. Corremos pela rua, virando esquinas, entrando em becos, nos perdendo na confusão da cidade que estava escurecendo. Corremos até não aguentar mais, e mesmo quando paramos, ofegantes, escondidos atrás de um muro alto, continuei segurando meus filhos, porque eram tudo que me restava, e dessa vez tinha perdido até o dinheiro que tinha nos salvado e condenado. Agora não tínhamos nada, absolutamente nada, só uns aos outros. E o medo constante de que não importava para onde fugíssemos, eles sempre iam nos encontrar. Passamos a noite escondidos atrás de uma igreja abandonada. Era um prédio velho, com paredes descascadas e janelas quebradas, cercado por mato alto. Achamos uma entrada lateral meio destruída e entramos. Dentro cheirava a mofo e fezes de pombo, mas pelo menos tinha teto e paredes nos protegendo do mundo lá fora. Laura chorou baixinho, com fome e medo. Miguel ficou em silêncio, mas vi que ele tremia. Não de frio, mas de choque. Eu os abracei, os 3 apertados num canto, tentando passar calor, segurança, algo que eu mesma não sentia. Vai ficar tudo bem, menti, porque era o que mães fazem. A gente vai dar um jeito. Mas pela primeira vez desde que Edson morreu, eu realmente não sabia se ia dar jeito. Tínhamos perdido tudo, o quarto na pensão, as poucas roupas que tínhamos e, pior, a mochila com o dinheiro. 70 e poucos mil reais que tinham sido nossa salvação e maldição, agora estavam nas mãos de Dona Lourdes ou daqueles homens. Não tinha mais nada, só a roupa do corpo e uns 20 reais no bolso. O dinheiro do dia, que eu carregava sempre para comprar pão no caminho de casa. 20 reais, 2 crianças e uma cidade inteira que de repente tinha se tornado perigosa. Quando o sol nasceu, saímos da igreja. Não podíamos ficar. Alguém podia ver, chamar a polícia, fazer perguntas. Precisávamos nos mover, mas não sabia para onde. Caminhamos pelas ruas ainda vazias da manhã. Passei na frente do restaurante da Dona Nena e vi que estava fechado. Era sábado, mas ela abria normalmente. Por um segundo pensei em bater, pedir ajuda. Mas e se os homens tivessem ido lá também? E se tivessem perguntado por mim? Não podia arriscar. Continuamos andando sem rumo, até chegarmos num parque pequeno. Mais um descampado com alguns bancos velhos que chamavam de praça. Sentamos num banco à sombra de uma árvore. Laura encostou a cabeça no meu colo, exausta. Miguel ficou olhando o chão, os ombros caídos. Mãe, disse ele depois de um longo silêncio, a voz tão baixa que quase não ouvi.
A gente vai morrer? A pergunta me atravessou como uma faca. Olhei para ele, meu menino que tinha crescido rápido demais, que tinha visto coisas demais, que carregava preocupações que nenhuma criança deveria carregar. Não, respondi, e dessa vez não era mentira. Era determinação. A gente não vai morrer, a gente vai sobreviver, porque é isso que a gente faz. Sempre sobreviveu, sempre vai sobreviver. Como? Ainda não sei, mas vou descobrir. Ele me olhou, procurando algo nos meus olhos. Certeza, talvez. Ou esperança. Tentei dar a ele ambas, mesmo não sentindo nenhuma das duas. Com os R$ 20, comprei pão e leite numa padaria pequena. Sentamos num canto da praça e comemos devagar, dividindo cada pedaço com cuidado. Não sabia quando ia ter dinheiro para a próxima refeição. Então, precisávamos fazer aquela durar. Enquanto comíamos, observei as pessoas passando. Gente indo para o trabalho, mães levando crianças para o que quer que fizessem no sábado, velhos sentados em outros bancos lendo jornal. Vida normal, cotidiana, tão distante da nossa realidade que parecia outro planeta. Foi então que vi uma mulher. Devia ter uns 30 e poucos anos, roupa simples mas limpa, cabelo preso num rabo de cavalo, colocando cartazes num poste perto da praça. Me aproximei, curiosa. O cartaz anunciava: precisa-se de ajudante para a feira, sábados e domingos, paga por dia. Procurar Maria na feira do produtor. Olhei para a mulher. Desculpa incomodar. Esse anúncio é seu? Ela me olhou, avaliando. É. Por quê? Eu quero o trabalho. Ela olhou para os meus filhos, sentados no banco depois de volta para mim. Você tem experiência com feira? Não, mas aprendo rápido e trabalho bem. Paga R$ 50 o dia, das 6 da manhã até meio-dia. É puxado. R$ 50. Por um dia de trabalho. Era pouco, mas era imediato. Eu aceito. Posso começar amanhã? Ela hesitou, depois assentiu. Amanhã, 6 horas. Feira fica ali. Apontou para uma rua 3 quarteirões abaixo. Procura pela barraca de verduras da Maria. Sou eu. Obrigada, eu vou estar lá. Ela terminou de colar o cartaz e foi embora. Voltei para o banco onde os meninos esperavam. Consegui trabalho. Anunciei, tentando soar animada. Amanhã, na feira. Miguel assentiu, mas não pareceu convencido. E tinha razão em não estar. Um dia de trabalho rendia R$ 50. Com R$ 50 não dava para alugar quarto, não dava para comer direito, não dava para sobreviver por muito tempo. Mas era um começo. E naquele momento, começo era tudo o que eu tinha. Passamos o dia na praça. Não tinha para onde ir. Não podíamos voltar para a pensão. Não conhecia mais ninguém na cidade. Só ficamos ali, sentados, esperando o tempo passar. À tarde, com os últimos trocados que sobraram, comprei mais pão. Laura comeu chorando, não de tristeza, mas de cansaço acumulado. Miguel comeu em silêncio. Quando a noite caiu, voltamos para a igreja abandonada. Era o único lugar que conhecíamos que era seguro, ou pelo menos mais seguro que a rua aberta. Deitamos no chão frio, usando nossos próprios braços como travesseiro. Cobri os meninos com o meu próprio corpo, tentando dar calor. Laura dormiu chorando. Miguel fingiu dormir, mas eu sabia que ele estava acordado, porque a respiração não estava regular. E eu fiquei olhando o teto rachado daquela igreja velha, vendo a lua entrar pelos buracos e pensei, cheguei no fundo, não tem mais para onde cair. Era um pensamento assustador, mas também, estranhamente, libertador. Porque se não tinha mais para onde cair, só restava uma opção: subir. No domingo, às 5:30 da manhã, acordei os meninos. Vocês vão ficar aqui, expliquei. Eu vou trabalhar e volto ao meio-dia. Não saiam daqui, não abram a porta para ninguém. Miguel olhou para mim com pânico. Mãe, não vai embora. Não tô indo embora. Tô indo trabalhar para conseguir dinheiro para a gente comer. E se você não voltar? Ajoelhei na frente dele, segurei seu rosto com as 2 mãos. Eu vou voltar. Sempre volto. Sempre. Promete? Prometo.
Beijei os dois, tranquei a porta da igreja pelo lado de fora como pude e saí correndo para a feira. Cheguei na feira às 6 em ponto. O lugar já estava cheio de movimento. Barracas sendo montadas, caixas de frutas e verduras sendo descarregadas de caminhões, vendedores gritando, organizando. Achei a barraca da Maria. Ela estava sozinha, tentando montar a estrutura de lona. Cheguei, anunciei. Ela olhou para mim, pareceu surpresa que eu tivesse aparecido de verdade. Tá bom, me ajuda com isso aqui. Trabalhamos lado a lado durante 6 horas. Era trabalho pesado, carregar caixas, organizar verduras, atender clientes, fazer troco, limpar. O sol esquentava, minhas costas doíam, meus pés inchavam, mas eu não parei, não reclamei. Trabalhei como se minha vida dependesse daquilo, porque dependia. Ao meio-dia, quando a feira começou a esvaziar, Maria me deu os R$ 50. Você trabalha bem, disse ela. Volta sábado que vem? Volto. E domingo também, se precisar. Preciso, mesmos horários. Estarei aqui. Guardei o dinheiro no bolso como se fosse ouro e saí correndo de volta para a igreja. Miguel e Laura estavam bem, assustados, mas bem. Eu sabia que você ia voltar, disse Miguel, mas a voz dele traía o medo que tinha sentido. Com o dinheiro comprei comida, arroz, feijão, salsicha, pão, leite. Não tinha onde cozinhar, então comprei também marmitex pronto num restaurante pequeno. Voltamos para a igreja e comemos ali mesmo, sentados no chão empoeirado. Era comida quente, farta. Laura comeu sorrindo. Miguel comeu mais devagar, mas vi que estava mais aliviado. E eu comi também, sentindo cada garfada me dar força para continuar. Os dias seguintes foram uma rotina de sobrevivência. Durante a semana, eu procurava trabalho. Qualquer trabalho. Bico faxina, qualquer coisa que pagasse dinheiro no mesmo dia. Consegui lavar roupa para uma senhora, R$ 10. Limpar um quintal, R$ 15. Ajudar numa mudança, R$ 20. Era pouco, mas juntando tudo, dava para comprar comida para o dia seguinte. Miguel e Laura ficavam escondidos na igreja. Eu deixava comida, deixava água que pegava numa torneira pública e voltava sempre que podia. Não era vida, era existência. Mas estávamos vivos e juntos. No sábado seguinte, voltei para a feira. Maria me recebeu com um aceno de cabeça. Trabalhamos o dia todo e, no fim, ela me deu os R$ 50 de novo. Você é esforçada, disse ela, enquanto desmontávamos a barraca. Por que está precisando tanto assim de trabalho? Hesitei, mas algo na cara dela, cansada, honesta, sem julgamento, me fez querer contar. Sou viúva, tenho 2 filhos pequenos. A gente está passando por dificuldades. Vocês estão morando onde? Não respondi. Ela me olhou nos olhos e entendeu. Vocês estão na rua. Não era pergunta, era afirmação. Baixei a cabeça envergonhada. Ela suspirou fundo. Olha, eu não sou rica. Mal consigo me sustentar com essa barraca, mas tenho um galpão atrás da minha casa. É velho, tem goteira, mas tem paredes e teto. Vocês podem ficar lá por um tempo, até se arrumar. Olhei para ela sem acreditar. A senhora está falando sério? Tô. Não vou cobrar aluguel. Mas você trabalha para mim todo fim de semana e quando puder durante a semana também. Ajuda com o que eu precisar. Concordam? Concordamos. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada mesmo. Ela acenou com a mão, desconfortável com a gratidão. Amanhã, depois da feira, você leva suas coisas. Quero dizer, leva seus filhos. Vocês podem dormir lá. O galpão era simples, muito simples. Era uma construção de madeira velha nos fundos da casa de Maria, que também era simples, pequena, pintada de azul desbotado. O galpão tinha um cômodo só, com chão de cimento, telhado de telha com algumas goteiras, uma janela sem vidro. Mas tinha 4 paredes, tinha porta, tinha espaço. Maria nos deu um colchão velho, alguns cobertores, panelas velhas, pratos. É o que eu tenho sobrando, disse ela. Se precisar de mais alguma coisa, vai juntando dinheiro e comprando.
Obrigada, Maria. Ela saiu e nos deixou sozinhos. Olhei ao redor. O lugar era pobre, mas era nosso. Temporariamente, mas era. Miguel olhou para mim. A gente vai ficar aqui? Por enquanto, sim, até juntar dinheiro para algo melhor. Ele assentiu e, pela primeira vez em semanas, vi um esboço de sorriso no rosto dele. Laura já estava explorando, abrindo e fechando a porta, olhando pela janela, animada. E eu, pela primeira vez, desde que tínhamos fugido da pensão, senti que talvez, só talvez, íamos conseguir. As semanas se transformaram em meses. Continuei trabalhando com Maria na feira todo fim de semana. Durante a semana, ela me chamava para ajudar com outras coisas. Limpar a casa, fazer compras, cozinhar. Pagava pouco, mas pagava. Aos poucos, fui juntando dinheiro. Comprei roupas nos brechó para mim e para os meninos. Comprei panelas melhores. Comprei um fogãozinho de 2 bocas. Matriculei Miguel e Laura numa escola nova, mais longe, em outro bairro, onde ninguém sabia da gente. Dessa vez consegui tirar 2ª via das certidões, pagando com o dinheiro que juntei. A vida foi ganhando forma. Não era a vida que eu tinha sonhado, mas era uma vida. Maria se tornou mais que patroa, virou amiga, confidente. Ela sabia que eu estava fugindo de algo, nunca perguntou direito e eu nunca contei, mas ela entendia e aceitava. Os meninos começaram a sorrir mais. Laura voltou a brincar, a cantar. Miguel continuava sério, mas menos assustado. E eu continuava carregando o medo de que um dia os homens voltassem, de que nos achassem de novo, de que tudo desmoronasse. Mas aos poucos o medo foi diminuindo, não sumiu. Nunca sumia completamente, mas ficou menor, mais gerenciável. 1 ano depois, numa tarde de domingo, estava sentada na porta do galpão, vendo Miguel e Laura brincarem no quintal. Miguel tinha 9 anos agora. Estava mais alto, mais forte, ainda era sério, ainda carregava aquela maturidade além da idade. Mas às vezes, eu via ele rindo, e isso valia tudo. Laura tinha 5, era falante, alegre, cheia de vida. Ia bem na escola, tinha amigos, sonhava em ser professora. E eu tinha 32 anos, parecia ter 60, o corpo cansado, as mãos calejadas, o rosto marcado, mas estava viva e meus filhos estavam vivos. Maria saiu de casa com 2 xícaras de café e sentou ao meu lado. Em que você está pensando? Em tudo, no que passou, no que poderia ter sido, no que é agora. E como é agora? Olhei para os meus filhos brincando sob o sol da tarde. É difícil, mas é bom, é real. Maria assentiu. Você sabe que nunca me perguntei direito sobre o que você estava fugindo. E não vou perguntar agora. Mas quero que você saiba, você é forte, mais forte do que imagina. Sobreviveu a coisas que quebrariam a maioria das pessoas. E seus filhos vão crescer sabendo disso. Senti as lágrimas queimarem nos olhos. Obrigada, Maria, por tudo. Você salvou a gente. Você que se salvou. Eu só dei um espaço. O resto foi você. Ficamos em silêncio tomando café, vendo as crianças brincarem. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que tinha esquecido que existia. Paz. Não era paz completa, ainda tinha medo. Ainda olhava por cima do ombro, ainda acordava de madrugada checando se os meninos estavam ali. Mas era paz suficiente. Paz suficiente para acreditar que talvez, só talvez, o pior tivesse ficado para trás. Que talvez tivéssemos encontrado um lugar onde criar raízes. Raízes frágeis ainda, mas raízes. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, saí do galpão e olhei as estrelas. O céu estava limpo, infinito, cheio de pontos brilhantes. Pensei no Edson, no que ele diria se visse onde estávamos, o que tínhamos passado. Provavelmente diria que eu tinha sido louca, que tinha feito escolhas erradas, que tinha colocado os meninos em perigo, e ele estaria certo, mas também estaria errado, porque no fim, as escolhas que fiz, certas ou erradas,
tinham mantido meus filhos vivos. Isso era tudo que importava. Não éramos heróis, não éramos exemplo, éramos só 3 pessoas que tinham feito o que precisavam fazer para sobreviver. E tínhamos sobrevivido, contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos, contra o mundo inteiro. Tínhamos sobrevivido. Voltei para o galpão, deitei no colchão velho ao lado dos meus filhos e fechei os olhos. Amanhã seria mais um dia, mais trabalho, mais luta, mais incerteza. Mas também seria mais um dia vivos, juntos. E por enquanto, isso era suficiente. Não era o final feliz dos contos de fadas, mas era o nosso final. E era real. E era nosso. E isso tinha que bastar.